Boa noite, graça e paz. Só alguns segundos para eu me posicionar aqui na frente. Soltar meu relógio aqui. Bom, eu estou muito feliz por estar aqui novamente. Eu acho que a última vez que eu trouxe uma mensagem foi no mês de maio. Foi um momento muito especial para mim, assim como essa noite. Você é o motivo de eu estar aqui hoje. Tenho certeza que Deus vai falar com você. E nós que subimos aqui, nós temos uma missão: instruir você na palavra, trazer uma palavra de Deus para a sua vida e ao mesmo tempo ensinar você sobre a Bíblia. O ensino também faz parte, né? Então, o meu desejo hoje é que você entre aqui e saia com no mínimo 3 informações, né? 3 coisas que você puder memorizar essa noite, e eu já vou ter como vou me sentir muito realizado, né? Eu te pergunto então nesta noite, né, o que você sabe sobre os profetas da Bíblia, né? Qual é a sua amplitude em relação aos profetas? Você sabe qual foi o primeiro profeta da Bíblia? Se foi Samuel, se foi Moisés, se foi Isaías? Qual foi a primeira vez que apareceu o termo profeta escrito, tipificado na Bíblia? Você sabe dizer? Geralmente temos os patriarcas por profetas ali, né? Abraão. E a primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia é justamente Gênesis 27, quando o rei toma a esposa de Abraão e o Senhor aparece e fala: lhe restitui a esposa porque esse homem é profeta. Então, hoje nós vamos falar sobre profetas, né? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Amém? Todos encontraram? Bom, vou fazer a leitura. A minha versão é Nova Almeida atualizada. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Vamos ler apenas esse primeiro versículo? Permaneça com a sua Bíblia aberta, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, na sua casa, meu Deus, para primeiramente te adorar, para primeiramente dizer o quanto o Senhor é grande em nossas vidas, dizer, meu Deus, quanto somos gratos por poder estar aqui, Pai. Que o Senhor faça desse culto um culto abençoado, Pai, que a sua palavra ministre aos nossos corações, que o Senhor venha a falar a cada pessoa aqui esta noite. Meu Deus, que o seu Espírito Santo esteja em nosso meio, que possamos sentir, Pai, sua presença fortemente. Fala com as nossas vidas, meu Pai, essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui então nós estamos lendo um texto de Ezequiel, né? E Ezequiel significa o Senhor fortalece, ou Deus é forte. Esse nome, se pararmos para ver, é um nome apropriado para Ezequiel, tanto pela missão dele, quanto pelo contexto em que ele vivia, um momento de crise e guerra nacional, né? Obviamente, ele mesmo escreveu o livro aqui, como dizemos, né, Ezequiel. E se você olhar na Bíblia, o livro de Ezequiel ele faz parte de um grupo de livros proféticos, né? A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. A primeira parte nós temos então ali o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Ezequiel faz parte ali junto com Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O título de profeta maior não vem porque eles são maiores que os outros ou porque tem mais força, tem uma palavra melhor do que a outra, né? O título se dá pela quantidade de livros escritos. Esses profetas foram os que mais deixaram obras escritas para nós. Isaías, com 66 capítulos,
Jeremias com 48, com 52, Ezequiel com 48 e Daniel com 12. Apesar de Daniel ter escrevido pouco, ele entra ali como um profeta maior pelas suas visões, pela força do seu escrito, ele é considerado um profeta maior. Por outro lado, nós temos também os profetas menores, né? Que, como você já entendeu, recebe esse título não pela quantidade de livros que escreveu, não pelo seu tamanho e expressão, mas pelas obras escritas. Oséias e Zacarias, ambos com 14, foram os que mais escreveram. Os demais grupos aqui de profetas, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, todos eles tiveram obras mais curtas. Mas também é engraçado, porque tem outra classe de profetas que não deixaram obras escritas. Não estão classificados nem como profetas maiores, nem como profetas menores. Né? Eles participaram na história trazendo palavras, com atos de fé, proezas e milagres. Esses são os profetas de palavra, que a Bíblia menciona. Natã, o profeta que advertiu Davi pelo adultério, Gade, que aconselhou Davi no deserto, e por aí vai. Jeú, Elias, o grande profeta, Eliseu, o seu discípulo, Anani, Azarias, Odede. Às vezes a Bíblia ela não traz o nome, mas traz expressões como o homem do Senhor, o jovem profeta. Então, esses profetas aqui participaram trazendo palavras de avivamento e com atos notáveis. Logo, na Bíblia, nós temos, então, classes de profetas de palavra e profetas de escrita. Muito bem. E o grupo desse livro, de livros proféticos, eles têm uma participação no cânon, que é fazer com que a gente entenda melhor, então, os históricos, as narrativas da monarquia, do momento em que há o primeiro rei, ungido pelo Senhor Saul, até a queda de Jerusalém, o último rei. Então, os profetas, eles ajudam a entender, complementar e a ampliar esse entendimento. Só que a ênfase dos proféticos não é histórica, e sim exortativa. Aqui, nos profetas, o tom é muito mais intenso. Eles são arautos notáveis, trazendo admoestação e conselho em tempos de grande crise e angústia nacional. Todavia, além de censurar pelas falhas do passado, os profetas também apontavam para o futuro. Há um tempo messiânico, onde traria a volta ao julgamento e ao arrependimento. Esses profetas, eles foram chamados para o trabalho de emergência. Foram chamados individualmente por Deus para o chamado de emergência, a mensagem da emergência. Em contrapartida com os reis e os anciãos. Os profetas, eles recebem esse título, mas também em alguns lugares aparecem videntes, sentinelas, pastores. E a gente pode ver que esses títulos faziam uma ligação com a função que eles iriam exercer ao serem chamados por Deus para transmitir uma palavra direcional ao povo. Né? Então, no contexto geral, qual que é o tema de Ezequiel? Qual que é o tema central? Qual que é a sua mensagem principal? Entre os seus 48 capítulos aqui, o tema central de Ezequiel é a queda de Jerusalém, a destruição, quando a glória de Deus se afasta, e a restauração, quando a glória de Deus retorna. Tudo aqui gira em torno disso. A queda, quando a glória de Deus se afasta, e o retorno, a restauração, quando a glória de Deus retorna. E ele dá muita ênfase também na transformação interior, porque ela é o maior quesito, é o quesito principal para que haja uma restauração nas nossas vidas. Ezequiel, ele é conhecido como o profeta otimista, o profeta da esperança, porque além de trazer palavras duras de julgamento, ele trazia muitas palavras de esperança. Ele apontou para o futuro,
a uma restauração total de Israel. Ele é o profeta conhecido, né, por ser um profeta dos áudios visuais, aquele que mais teve visões, que mais teve atos de fé, atos simbólicos. Nenhum outro profeta teve tantas visões como ele, né? E o que torna tão impactante ao seu livro é a forma como ele foi chamado, as suas visões e os seus atos, né? Então, trazendo para os nossos dias atuais, se a gente fazer um panorama bem geral aqui, em um contexto de crise, né, da invasão da Babilônia, como nós podemos aplicar na nossa vida esta realidade? Assim como os judeus enfrentaram momentos extremos na vida, deslocamento, incerteza, perda, dano e morte, assim muitas vezes nós também temos a tendência de passar por situações parecidas. Incertezas também, perdas e por aí vai. Mas o que nós podemos ler em Ezequiel é que Deus ainda deseja agir em nosso favor para restaurar. E para isso, Ele levanta homens e mulheres para pregar a palavra. E eles são levantados como sentinelas, como atalaias, para advertir do pecado, mas também para apontar uma restauração vindoura. Uma restauração que traz nascer do Espírito Santo, condução do Espírito, obediência total na fé, né? E viver a experiência da glória de Deus. Então, meu irmão, eu te pergunto esta noite, né? Você, onde foi posicionado, tem pregado a palavra? Ezequiel foi levado às margens do rio Quebar, na Babilônia, longe da sua terra, longe da sua casa, longe do seu pai, Buzi, o sacerdote. Aqui ele estava distante, mas estava numa comunidade de exilados da Babilônia, perto da cidade de Nippur. E você, onde você foi colocado? Você tem pregado arrependimento? Você tem pregado contra o pecado? Você tem trazido palavras de esperança para as pessoas? Então, nós iremos agora 3 aspectos principais do livro de Ezequiel. 3 lições que nós podemos tirar para nós e aplicar nas nossas vidas. Desde o seu contexto geral até alguns atos de sua vida, nós podemos tirar lições valiosas. E a primeira lição é sobre o seu chamado. Então, o tema da nossa mensagem é, como nós estamos falando, os profetas, tá? E o título é Um Profeta Chamado. Ossos vivem, águas fluem. O primeiro ponto se trata, então, do seu chamado a um profeta. Abre sua Bíblia, por favor, em Ezequiel 3, 17. Bom, assim diz a palavra. Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca, e lhes dará aviso da minha parte. Muito bem, aqui está expressando o momento do seu chamado. Mas nós lemos no capítulo 1 que ele diz, no 30º ano. E os intérpretes aqui tentam identificar do que ele está falando. O que seria esse 30º ano que ele menciona? E algumas interpretações traz que esse 30º ano que ele fala no verso 1, capítulo 1, trata do seu aniversário de 30 anos que estaria se completando. Ezequiel, ele nasceu numa família de sacerdotes, ele era filho de Buzi, o sacerdote. Ele era da linha de Zadok, o primeiro sacerdote da monarquia, depois de Samuel. Ele era do tronco de Arão, primeiro sacerdote que Moisés instituiu. Ele nasceu para ser um sacerdote. Ele nasceu para servir no templo, para fazer sacrifícios, para ensinar a lei. E ele foi participante de uma escola de sacerdotes. Do 25º ano ao 30º ano, né, o homem ali, o varão perfeito, sem deformidade física, sem aberrações no corpo,
ele passava por uma escola de sacerdotes, onde ele tinha que aprender a história, a lei, para julgar os conflitos do povo. Eles tinham que aprender sobre a anatomia humana para identificar as doenças de pele. Naquela época havia mais de 30 doenças de pele, de lepra. E ele precisava dar vereditos, olha, 7 dias fora do arraial, olha, tantos dias de reclusão. Ele tinha que ser um perito de doenças. Ele teria que ser um perito da lei. Ele teria que estudar a lei, o Pentateuco de Moisés, estudar sobre os animais, porque ele faria os sacrifícios. Ele precisava identificar as doenças ali dos animais oferecidos. Não poderia ter oferta feita com um animal que não fosse qualificado. Mas Ezequiel, no momento em que ele ia tomar posse do seu sacerdócio, ele é levado cativo para a Babilônia. Aqui ele começa. A Babilônia tomou Israel em 3 etapas. No ano de 606, Nabucodonosor invade e leva a primeira leva. Aqui Jeremias já profetizava no templo. Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles eram contemporâneos. Eles viveram na mesma época. Jeremias profetizava no templo, olha, a nação será invadida. Daniel foi levado em 606 para servir no palácio do rei. E Ezequiel foi levado em 597 para as margens do rio Quebar. Um estava no palácio servindo o rei, o outro estava em Jerusalém profetizando e o outro estava exilado com os ribeiros às margens do rio Quebar. Ele ia, então, irmãos, receber a coroa de sacerdote, mas nesse momento ele foi exilado. E o Senhor, então, o levanta por profeta a uma nação. Ele fala, filho do homem, eu te instituí por atalaia. Porém, tu vai e fala à casa de Israel, pois eles são nação rebelde. Eles têm se rebelado contra mim até os dias de hoje. Irmãos, qual que é a diferença de um sacerdote e um profeta? Seria bom para ele? O que estava acontecendo aqui para ele? Aqui um novo chamado Deus tinha para Ezequiel. Porque em relação ao chamado, o sacerdote tinha que ser um levita. Em contrapartida, o profeta era chamado individualmente por Deus. Quanto ao cargo, o sacerdote servia no templo, no santuário, na presença de Deus. Era um representante do povo para Deus. O profeta não. O profeta era um representante de Deus para o povo. E ele era direcionado às cidades vizinhas, aos povos vizinhos, e não em templo físico. Quanto ao cargo, os sacerdotes se preocupavam mais com a aliança, com o sistema da aliança, com os cultos, com as festas, manter os rituais. Os profetas se preocupavam com a purificação interior, se preocupavam com o novo nascimento. Os sacerdotes eram professores habituais, os profetas eram pregadores de reavivamento. Os sacerdotes ensinavam, mas os profetas reformavam. Os sacerdotes informavam a mente, os profetas desafiavam o arbítrio. E se manifestava com elétrica indignação, quando eles menosprezavam a lei. Contra os líderes, contra os falsos líderes, menosprezavam a lei e o povo. Então, meus irmãos, aqui Ezequiel é levantado a um atalaia. E qual é a responsabilidade do atalaia? Quando o Senhor falar ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisardes, e o ímpio perecer em seu caminho, o sangue está nas suas mãos. E aqui, meus irmãos, nós enxergamos quão difícil é a pregação da palavra nos dias de hoje. As pessoas estão perecendo, mas é difícil ouvir a palavra. E nós, assim como Ezequiel, nós somos enviados a corações endurecidos, ouvidos tampados, corações de pedra, pessoas que resistem, familiares, irmãos nossos. Todos eles ali se fecham para a palavra do Evangelho. Mas nós somos enviados não para sermos bem recebidos, nós somos enviados para sermos fiel à mensagem. Quer ouça, quer deixem de ouvir, doendo ou deixe de doer, nós temos que ser fiel à mensagem, porque a casa é nação rebelde.
Eles vão fazer cara feia, vão embirrar, mas tu fale as palavras do Senhor. Isso é um grande perigo, porque a igreja, nós, irmãos, levantados, nós chamados, nós fiéis, não podemos nos calar. A responsabilidade está sobre os nossos ombros. Eu e você, todos nós seremos cobrados em face de pregarmos ou não a palavra de Deus. O pecado, ele não pode ser tolerado. Nós temos que pregar contra o pecado. A palavra de Ezequiel, no capítulo 20, traz o juízo do Senhor. Não andastes nos meus estatutos, não executastes os meus juízos. Os pés que se desviam dos caminhos do Senhor. Aquele que faz justiça com as próprias mãos, que julga segundo o seu próprio entendimento. Porque os caminhos do pecado é assim. Os caminhos do pecado nos mancham. Os caminhos do pecado tornam o nosso coração endurecido. Caminhos que você segue na vida e pouco passa, você muda totalmente. Se transforma. O pecado vem e muda você. Você fica manchado. O pecado, ele cala o testemunho dos crentes. Ele cala a nossa voz. O pecado faz com que o Espírito Santo se afaste de nós. O pecado entristece a Deus. Faz-nos perder a comunhão. Mas aqui em Ezequiel, ele prega. Sobretudo, Deus derrama sobre os corações endurecidos sua graça imerecida. Porque em Ezequiel 36, ele fala: ao manchado, aspergerei água em vocês, e ficareis puros. A pessoa que tem o coração de pedra, aqui em Ezequiel 36, ele diz: tirarei seu coração de pedra e colocarei um coração de carne. Ele diz ao desviado, ao que entristece o Espírito Santo: vos colocarei o meu espírito e andarei nos meus estatutos. Andareis conforme a minha lei, porque não fostes retos. E a palavra reto, sabe o que significa? Pesado na balança. Pesado segundo a um padrão, um modelo, a uma norma. Os seus atos seguem o padrão da Bíblia? Você tem executado a justiça, os seus juízos, o juízo de Deus? Porque ele traz palavras aqui, irmãos, contra homens que tinham imoralidades sexuais nessa época. Contra aqueles que profanavam o templo com idolatria. Não tinha reverência no templo do Senhor. Que tratavam o pobre e o rico de forma desiguais. Que facilitavam cobravam juros nos empréstimos. Então, esses caminhos são caminhos do mal, irmãos. Ezequiel aqui começa, então, uma sequência, desde quando ele é tido por Atalaia, uma sequência de visões e atos simbólicos, como justiça de Deus, como julgamento. Ezequiel vê, então, um furacão vindo do norte, e ele vê ali algo que cor do âmbar saindo do meio desse furacão, esse tornado, vou dizer assim. E ali sai 4 seres viventes, 4 faces, mãos de homem, pés de bezerro, 4 asas, 2 cobriam o corpo, face de homem, face de leão, face de boi e face de águia. E ali, irmãos, esses seres viventes, sobre eles tinha um trono, e algo que como semelhante ao homem assentado. E junto a eles tinham rodas, e sobre essas rodas, dentro dela, outras rodas entrelaçadas, cheias de olhos, e o Espírito movia o ser vivente. Eles andavam nas 4 direções, mas o rosto não virava. Onde o Espírito queria andar, eles andavam. Então o Senhor, Ezequiel vê uma mão estendida e um rolo para ele. Um rolo escrito na frente e no verso. E a palavra diz: filho do homem, pega este rolo e encha o seu estômago. Ezequiel pega esse rolo, escrito com suspiro, lamentações e ais. E ele come. E ele fala que aquilo tinha sabor de mel.
Outra ordem vem e fala: filho do homem, pega um tijolo e faz uma maquete e representa a queda de Jerusalém perante os exilados. Ezequiel, então, ele pega um tijolo, uma maquete, ele põe no chão, faz um cerco com tijolos, simbolizando o cerco de Jerusalém, como a cidade seria tomada. O Senhor fala: Ezequiel, raspe a barba e seus cabelos, pega tudo, pesa na balança. Uma parte você vai ferir a espada, uma parte você vai lançar ao vento para se espalhar, uma parte você vai lançar ao fogo, a outra parte você também vai pôr na cintura e lançar ao fogo, para simbolizar a maneira como os judeus seriam tomados, como seriam dispersos, como seriam mortos. O Senhor fala: Ezequiel, você deita do seu lado esquerdo tantos dias e fica 390 dias, simbolizando os anos de pecado do povo. Findados dias, deite do seu lado direito mais 40 dias, simbolizando o restante dos anos de pecado do povo. E assim Ezequiel fazia. Imagina, irmãos, você teria força para fazer isso? Ele ainda recebe: Ezequiel, pegue, quebre os muros da sua casa, abre um buraco na sua parede e transporte a sua mudança para fora às pressas, simbolizando como o povo de Jerusalém seria tomado, levado cativo, tirado de suas casas, tomados repentinamente. Ezequiel faz e obedece. Ezequiel tem visões, faz alegorias, a leoa tomada dos seus filhotes, a videira inútil, Olá e Olibá, duas irmãs prostitutas, simbolizando Samaria e Jerusalém, que se prostituíram. Então, irmãos, ele segue até ter a visão dos ossos e a visão do vale do templo sendo enchido pelo Espírito Santo e o templo sendo jorrado uma corrente de águas. E ali, o contraste que nós fazemos para a nossa vida, antes de tudo, nós que pregamos a mensagem, não só ouvir a mensagem, receber a mensagem, nós devemos viver a mensagem. Aqui, Ezequiel não era simplesmente um porta-voz de Deus, porque ele não só falava e transmitia, ele vivia. Ele era a própria mensagem falada, viva. E assim, irmãos, esta é a credencial do profeta. E você tem vivido aquilo que você tem anunciado? Você está preparado para falar e viver isso? A ser coerente? Tome isso para a sua vida. Amém? Então, o primeiro ponto é este. É o chamado dele a ser um atalaia. O sangue está nas mãos. E ele deveria ser fiel, quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque é uma nação rebelde. E ele, então, se toma de força e sai fazendo os seus atos e visões. O segundo ponto que nós destacamos está em Ezequiel 37, de 1 a 4. Você pode abrir, por favor. O primeiro ponto é o chamado profético. O segundo ponto é a restauração dos ossos. Ezequiel 37, de 1 a 4. Assim diz a palavra. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos. Diga-lhe: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Até aqui. Essa aqui é uma visão emblemática, muito forte do livro de Ezequiel. Uma das mais famosas da Bíblia. Para fazer uma interpretação dessa visão aqui, é muito difícil. Tem muita ênfase apocalíptica, né, e entre outros. E aí eu me perguntava, como poderemos então tirar lições simples dessa visão?
Por que a visão de Ezequiel é uma visão tão impactante? Por que ela nos atinge tanto? O cenário aqui é um vale cheio de ossos. Os vales eram lugares, regiões inferiores às montanhas. Numa região cheia de deserto e vales e montanhas, o topo da montanha era as alturas ali, a parte alta, e na parte embaixo, onde tinha uma montanha do lado direito e uma montanha do lado esquerdo, ali entre os dois montes, a parte inferior era chamada vale. O vale era um lugar de armadilha, muitas vezes. Ali se faziam armadilhas de guerra, porque, por ser estreito, era muito fácil fazer capturas. Era um lugar de capturar o adversário, o inimigo. É por isso que tem aquele salmo que diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O vale era habitual para eles. Mas aqui o vale está cheio de ossos sequíssimos. Ossos expostos ao sol, sequíssimos. Exposto ao vento, sequíssimos. Exposto ao tempo. Aqui tem abandono. Aqui tem impossibilidade de vida. Não tem carne, não tem tendão. Não tem esperança. Aqui que a gente vê é o ponto final de que um dia viveu. Só resto de ossos. E aí, então, o Senhor faz uma pergunta impossível. Filho do homem, pode os ossos viver? E a resposta não vem da razão, mas vem da fé. Ezequiel, com muito respeito, diz: Senhor, Tu sabes. Podem os ossos viver? Então, profetiza. Ezequiel, então, ele profetiza: ossos, ouçam a palavra do Senhor. Então, os ossos começam a vir. Dos quatro cantos ali, você pode ver os ossos se juntando. E o que é mais interessante, muito simples também, é que os ossos vêm a um ponto central específico. Eles vão se mexendo, vão se formando, mas todos eles vêm a um ponto focal. Vêm a um ponto ali específico e se juntam e se formam ali. O que nós podemos tirar para isso? Algo muito simples que eu pude sentir no meu coração são famílias restauradas. Famílias que foram dispersas. Famílias que um dia viveram juntos, o pai, a mãe, os filhos, os irmãos. Tudo bem que a realidade agora é outra, as responsabilidades são outras, mas pessoas que foram felizes juntas. Vida, alegria, e hoje cada um num canto do mundo. Todos espalhados, dispersos. Ou se não, um irmão, uma pessoa, jogou a toalha, já não participa mais, está distante, está abandonado. E aqui nós podemos ver a palavra de esperança. Aqui é um retorno a um ponto central, ao ponto da fé. E é isso que nós podemos tirar para nossas vidas. Mas o mais interessante é o quê? Os ossos até se formam, eles até se mexem, se juntam, se colam novamente, junta tendão, junta carne, mas eles só passam a viver depois que o Espírito Santo entra. Irmãos, para o retrato nas nossas vidas, não adianta a gente fazer o mais difícil. Não adianta reposicionar coisas, refazer projetos, construir do zero de novo, refazer, fazer, reposicionar, misturar. Não adianta. Se não tiver novo nascimento, nada funciona. Não vai ter vida de novo. Aqui é simbólico para qualquer falência nossa. É preciso uma mudança interior, um arrependimento. É preciso que a igreja pregue a palavra de Deus e dependa do Espírito Santo para vivificar. É preciso que você pregue, fale de Deus e dependa do Espírito Santo para transformar. A vida daquele ente familiar seu, com o coração endurecido, resistente à palavra. Qualquer situação que para você hoje é uma barreira impossível. Mas onde você vê isso, Deus vê restauração. Onde você vê o limite ali, o ponto final, um osso seco, já não tem mais nada, nem sinal de vida. O Senhor vê restauração. Basta uma palavra criadora do Senhor e tudo passa a viver de novo. E Ele sopra o Espírito
O Espírito entra nos ossos, então ele reunirá novamente o seu povo. Amém, irmãos? Você toma posse disso? Isso se aplica na sua vida? Você tem projetos que aparentemente não vão bem, aos seus olhos acabou? Porque aos olhos de Ezequiel, sim, tinha acabado. Mas ele diz, só o Senhor sabe. Irmão, seja otimista. Tenha esperança, irmãos. Sobretudo, aquilo que você pode falar para o seu irmão é, ouça a palavra do Senhor, como ele disse aos ossos. Não adianta o mais difícil, irmãos, ouvir a palavra. É isso que faz o Espírito Santo se manifestar, que vai quebrar o coração, que vai fazer enxergar do pecado, que vai fazer se constranger, se arrepender. É ouvindo a palavra. Amém? Então, nós trouxemos o primeiro ponto do livro de Ezequiel, dando ênfase no seu chamado como atalaia e sua responsabilidade de pregar, sua visão do vale do cheio de ossos e a restauração que ele pregou e enfatizou aos exilados, porque existia lá uma crença de que eles estavam exilados porque os pais erraram. Os pais cometeram pecado, nossos pais idolatraram, nossos pais que beberam, nossos pais furtaram, e hoje nós estamos pagando a pena por isso. Então a responsabilidade não está sobre nós. Não somos nós o culpado por sermos exilados. Mas não. Aqui ele traz responsabilidade individual. Cada um pagará pelo seu ato. O filho, o pai, se o pai andar por caminhos tortos e o filho seguir o caminho reto, eu honrarei o filho. Então, irmãos, palavra de correção e de esperança. Aquilo que está morto ainda pode viver. E o terceiro ponto, então, são as águas que nascem do templo. Primeiro ponto, o chamado do profeta. Segundo ponto, o vale dos ossos, da restauração. E o terceiro ponto, as águas que nascem do templo. Ezequiel 47, verso 1. Abra, por favor. Bom, assim diz a minha versão. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que a água saía de baixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de baixo do lado direito do templo, ao lado sul do altar. Bom, até aqui. Só para explicar. Então, o livro de Ezequiel, ele segue essa sequência, tudo bem? Aqui é tudo muito aleatório. Tem visão e tem ato simbólico no meio. Aqui, mas a sequência está correta. A visão dos ossos e agora o vale. A glória do Senhor deixa o templo. Ele se entristece com o que ele vê. O homem leva Ezequiel no templo e fala, filho do homem, veja. E ali nas portas, leste, sul e norte, homens e mulheres estavam voltados adorando outros deuses. E o homem fala, filho do homem, você acha que vê abominações maiores que essas? Sim, você verá. Então a glória do Senhor se retira do templo. Passado algum tempo, então, Ezequiel tem a nova aparição do homem, e esse homem começa a medir as medidas do templo. O leva ao espírito, ao templo, e começa ali, palmo a palmo, fazer as medições. O templo era um lugar, né, com quatro lados iguais, a mesma medida, quadrado, formato quadrado. Em todas as laterais tinham compartimentos, de fora a fora. Compartimentos onde eles guardavam ali utensílios do sacrifício, os metais de bronze, as bacias, os castiçais, tudo ficava guardado ali. E bem no centro ficava o santuário, onde só o sumo sacerdote entrava. E nesse quadrado, templo em forma quadrada, 3 portas. A porta do norte, a porta de cima, porta do leste e a porta do sul. E o homem de Deus leva Ezequiel, então, saindo pela porta do sul,
pela porta do norte, a porta de cima, e posiciona ele na porta leste, para observar de frente as águas que saíam da porta de baixo, a porta do sul. E o homem tinha na mão um cordel de medir, um instrumento de medição. E ali o homem ia na frente, e nascia uma nascente de águas ali. E ele media 500 metros e fazia com que Ezequiel passasse. As águas davam no tornozelo dele. O homem de Deus media mais 500 metros e fazia com que Ezequiel passasse, a água batia nos joelhos dele. O homem media mais 500 metros e ele já não podia, depois a água batia na cintura, e logo depois ele já não podia andar, a não ser a nado. E outra coisa também nós tomamos para a nossa vida, diante desta visão do templo, que foi tomado novamente pela glória do Senhor, existia um rio que nascia. E o que podemos tirar, então, em relação ao segundo e terceiro ponto? Que após o novo nascimento, que após a nossa mudança interna, o nosso ouvir da palavra, após esse novo nascimento, dessa mudança interior, vem o progresso espiritual. Isso aqui, também é uma interpretação que a gente viveu crescendo e ouvindo. Níveis de intimidade com o Senhor. O primeiro nível é o nível do calcanhar, do tornozelo, onde o novo na fé começa a andar, dar os seus primeiros passos. Depois o nível dá no joelho, onde ele vai ter que se dobrar e orar, onde ele só vai conseguir força, dobrando o joelho em oração e adorando ao Senhor. E depois ele vai andando. E aí o nível dá na cintura, nos lombos. Aqui ele está no meio termo. Aqui ele precisa de força para continuar a andar. Mas alguns passos ele perde a condução. E muitas vezes na nossa vida é assim, irmãos. Nós estamos nessa fase, onde até aqui foi eu que controlei, mas daqui para frente é o Senhor que vai conduzir. Porque cada passo que você dá, irmão, aqui, na intimidade com Deus, você vai afundar. Cada vez menos de si você vai ver, e cada vez mais do Senhor você vai ver. Você vai sumir embaixo d'água, mas mais do Senhor vai ser visto em você. Amém? Você passa muito tempo na igreja, se envolve em todos os ministérios. Os seus atos já não são mais você. Tudo agora é o Espírito Santo. É Ele que te conduz, é Ele que te ilumina, é Ele que faz com que você permaneça nos estatutos do Senhor. É a vida, é a caminhada cristã. Quanto mais andamos, quanto mais nos envolvemos, mais entramos na presença de Deus, mais estamos comprometidos na obra, mais estamos envolvidos, mais temos responsabilidades, mais nós temos que renunciar a nós mesmos, renunciar nossas vontades, renunciar os nossos desejos, para que Deus prevaleça, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre nós. E isso não é uma medida aleatória. Por que 500 metros? Ou 1000 côvados, que é a mesma coisa em algumas Bíblias? Por que de 500 em 500? Por que tem essas pausas? O que ele quer dizer com isso? Que o nosso progresso espiritual, ele é conduzido pelo Senhor. Não é algo aleatório, não é algo por acaso. Ele conduz a sua restauração, a sua progressão passo a passo. É definido por Ele, é estabelecido por Ele. Ele conduz e Ele está com você a medida por medida para o seu crescimento. E existem rios, irmãos, que, na verdade, existem rios que nos levam para outros caminhos. Aqui, a nascente nascia na porta sul e ia de encontro à porta do leste, e o rio ali corria em direção ao mar. E esse rio aqui já estava imenso. Não era possível mais atravessar andando. E poderia até ser carregado. E muitas vezes nós temos na nossa vida também diferentes rios. Diferentes rios que nós, às vezes, mergulhamos neles. Nós arriscamos por nossos tornozelos.
Às vezes chegamos até a cintura, a ponto de perder o controle. Esses rios que nos afastam de Deus nos comprometem a vida. Mas na Bíblia diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O Senhor está no meio dele, ele o ajudará desde o romper do dia. Este rio, irmãos, é um rio de fartura e de alegria, e de provisão de Deus. Aqui o homem leva Ezequiel à margem do rio e mostra, vê, filho do homem. E ali nasce planta, ali nasce vegetação, ali nasce todo tipo de vida, ali torna a água salgada em água doce. Você já percebeu, parou para pesquisar, que o único rio hoje na geografia do Rio Jordão que deságua no mar é o Mar Morto? É o mar mais salgado que tem, é impossível ter vida. Pasmem, há relatos lá de que peixes estão surgindo. Está tendo vida nesse rio. É a transformação. Aqui, essa visão também é muito emblemática, mas ao mesmo tempo é simples. Aos pregadores do Evangelho, se aplica tanto para nós também, irmãos, vivermos a mensagem. De nos purificarmos, assumirmos nossas responsabilidades individuais, os nossos pecados, o nosso afastamento dos caminhos, dos estatutos do Senhor, de executar os seus juízos. Mas a palavra de esperança também é para nós, de nos convertermos dos maus caminhos, do nosso mau exemplo, do nosso mau testemunho, quando a gente entristece o Espírito Santo. Essa mudança interior nossa nos traz vida, traz restauração, bênção de novo na nossa casa, alegria, né? Uma novidade de vida. E aí nós iniciamos ou seguimos no nosso processo espiritual de encontro com o nosso Senhor e Salvador. E nós concluímos, então, desta forma. Eu gostaria que você, essa noite, refletisse. Refletisse nisso que nós mencionamos. Que você tenha o interesse de ler os livros proféticos, porque eles se aplicam a nós. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é atual, ela é atualizada, serve para todos nós. E o mesmo que acontecia naquela época, acontece hoje. E onde estão os chamados? Onde estão? Poderá viver essa nação morta? Você, filho do homem, poderá? Então pregue, irmãos. Profetiza, ouçam a palavra do Senhor. Abaixe a sua cabeça nesse momento. Vamos fazer uma oração. Fazer uma breve reflexão. Alguns minutos aqui, enquanto eu falo, que você pense nisso. Pense como você tem se posicionado, diante do seu chamado por Deus, de pregar. Nós somos salvos pelo Senhor, irmãos. Se a gente não puder falar do nosso Salvador para o próximo, é o fim. E muitas pessoas, às vezes, resistem. Tem como falar de Deus, eu pregar a palavra, um peso. É algo que constrange, é algo que compromete a sua autoridade, compromete a intimidade. Como que você enxerga o pregar da palavra? Você se vê como um chamado do Senhor? Você tem o temor, o senso da responsabilidade que é da igreja de anunciar o Evangelho? De que o Senhor um dia vai cobrar de mim, de você? Cadê o seu amor pelas almas? Você já parou para pensar nisso? Você vai num evento aí fora e você vê aquela multidão de gente, e você começa a olhar nos olhares, e você vê gente aflita, você vê gente machucada, você vê pessoas particulares, com o seu jeito, tipo, todos eles sem Deus, todos eles morrendo nos seus pecados, todos eles sem pregação, sem abraço.
Cadê o seu amor pelas almas? Isso me incomodou muito, porque era isso que eu ouvia. Cadê o seu amor pelas almas? Enquanto o ministério de louvor canta, reflita. Amém?